Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é quarta-feira, dia 3 de maio de 2023. E o tema que estudaremos a nossa lição será o Messias morto. Durante essa semana estamos estudando de forma mais intensa a profecia das 2.300 tardes e manhãs ou 2.300 anos. Já vimos nas lições anteriores, ou nos dias anteriores aí nessa semana, que esta é a maior profecia de tempo encontrada em toda a Bíblia. Não existe nenhuma outra profecia com tanto tempo pré-definido como a profecia dos 2.300 dias. E quando falamos de um tempo pré-definido, não é que o Senhor Deus, ele disse que seria esse tempo. Nada pega o Senhor Deus desprevenido. Então, antes que as coisas aconteçam, ele já sabe que vai acontecer e por isso ele conta esses segredos aos seus servos, os profetas, para que eles tenham a possibilidade de preparar as pessoas para o tempo em que estarão vivendo, para os desafios que estarão diante deles. E é claro que quando falamos sobre o tempo do juízo do Senhor Deus, seria muito importante que a humanidade soubesse quando esse juízo pré-advento, ou seja, esse juízo que aconteceria exatamente antes da vinda do Senhor Jesus, quando esse juízo aconteceria, para que as pessoas não estivessem desapercebidas. Por isso, realmente, nós temos que parar, pensar, analisar que essa é mais uma oportunidade que o Senhor Deus nos oferece para podermos, de alguma forma, nos preparar para aquilo que está acontecendo já, efetivamente. Amanhã, na lição de amanhã, nós teremos a oportunidade de poder entender o tempo exato no qual começou o juízo investigativo, o juízo pré-advento, o juízo que antecede ao retorno de Jesus, ou seja, no final dos 2.300 dias anos. O Senhor Deus, sabendo que para Daniel, a grande preocupação dele naquele momento era tentar descobrir o tempo e as estações relacionadas ao povo de Israel, ao povo de Judá que estava no cativeiro. Afinal de contas, como também já mencionamos, ele estava estudando as profecias de Jeremias e havia entendido, porque Jeremias havia dito exatamente isso, que o cativeiro em Babilônia duraria 70 anos. E esse período já havia terminado. Nas contas, Daniel percebeu, opa, já é tempo de Deus cumprir a sua promessa e nada está acontecendo aqui. O que está tendo lugar? O que está faltando para que isso aconteça? Diante desse quadro, o que Daniel vai, o que está na cabeça dele, no coração dele ia a graça de Deus para o seu povo, para Israel. Nós estamos no cativeiro na Babilônia, o Senhor Deus disse que o Messias viria desse povo, que o Messias nasceria lá no território nacional, na cidade de Belém da Judéia, mas e agora? As promessas parecem que não estão se cumprindo no cenário internacional. Eu não vejo nenhuma movimentação que possa garantir que nós voltaríamos, que o povo de Deus voltará para lá. E ele agora vai clamar a Deus por conta disso. Deus sabendo que para Daniel, o mais importante naquele momento era saber sobre os tempos que diziam respeito ao povo de Israel, o Senhor Deus cortou, como vimos na lição de ontem, cortou do período de 2.300 anos uma parte, 490 anos, ou seja, 70 semanas. Esse período diria respeito do todo, seria o tempo de graça que o Senhor Deus daria ao povo de Israel, para que eles se preparassem também para a chegada do Messias e que, como nação, eles continuariam ainda desempenhando um papel enquanto povo de Deus. Só lembrando que até o momento em que esse tempo de graça havia terminado, até a vinda de Cristo Jesus, o indivíduo, para fazer parte do povo de Deus, ele deveria se tornar judeu. Era esse o método. A partir daí, o que vai acontecer, Jesus Cristo vai inaugurar esse processo todo, o indivíduo, para fazer parte do seu povo, ele passa pelo rito do batismo, não mais da circuncisão, que era o rito que demonstrava que o indivíduo havia se tornado judeu. Agora, quem crer e for batizado será salvo. O batismo é o rito que vai agora assumir o lugar da circuncisão. A primeira parte aqui vai nos ajudar a entender isso. Quando olhamos para o texto de Daniel, Daniel vai deixar claro que o ponto de partida para o início dos 490 anos, ou seja, das 70 semanas, seria um evento importante para ele e para o povo de Israel. Ou seja, seria a ordem para restaurar e ao mesmo tempo para reconstruir Jerusalém. Quando você vai procurar nos livros de história, quando você vai tentar entender
quantos decretos foram estabelecidos pela coligação dos Medos e dos Persas, dando oportunidade para que os judeus voltassem para Israel, você vai encontrar vários desses decretos. Entretanto, lá em Esdras, no capítulo 7, nós descobrimos que o decreto que foi emitido no ano 457 a.C., ele é diferenciado, porque ele não apenas permitiu que os judeus retornassem para a sua terra, mas também que eles se estabelecessem como uma comunidade religiosa. Então, esse é visto pelo grupo de estudiosos bíblicos como sendo o momento ou a data inicial, ponto de partida, tanto para os 490 anos, como também para os 2.300 dias anos. Tá, pastor, como é que eu posso ter a certeza de que essa é a data? Bom, aí fica fácil de poder responder. Porque dentro desses 490 anos, ou seja, dessas 70 semanas, 2 acontecimentos teriam lugar. O texto bíblico vai mencionar para a gente que quando nós chegássemos a 69 semanas, ou seja, a 483 anos, desde o momento em que a ordem para reconstruir Jerusalém fosse dada, que o Messias, a palavra Messias é ungido, que ele apareceria no cenário público para desenvolver o seu ministério. A palavra Messias significa ungido. Bom, se você tomar como ponto de partida o ano 457 e somar ou fizer a conta 483 anos ou 69 semanas, em que ano eu vou chegar? Bom, você vai chegar especificamente ao ano 27 da nossa era. Por que esse ano é tão importante? Porque foi nesse ano que Jesus Cristo foi batizado e começou o seu ministério público. Mais um detalhe que é importante, lá em Daniel, no capítulo 9, verso 27, nós lemos que na metade da última semana, ou seja, dos últimos 7 anos, Cristo faria cessar o sacrifício e a oferta. E exatamente na metade dessa última semana, ou seja, 3 anos e meio depois que o Messias começasse o seu ministério, ou seja, Jesus começou no ano 27. Você coloca 3 anos e meio, você vai chegar até o ano 31 da nossa era. O que aconteceu no ano 31 da nossa era? O Messias, ou Cristo Jesus, ele foi crucificado na cruz do Calvário. Com a crucificação de Jesus, o que é que teve lugar? O que aconteceu? Porque o texto diz que na metade da semana ele faria cessar o sacrifício. No momento da morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário, a cortina do templo que separava o lugar santo do Santíssimo, ela foi rasgada de alto a baixo. E o cordeiro que estava nas mãos do sacerdote para ser imolado, ele fugiu. Naquele dia não teve a morte de um cordeiro, pelo menos não naquele momento exato, porque exatamente às 3 da tarde, Cristo Jesus foi morto, o Cordeiro de Deus foi morto lá no Calvário. Isso nos mostra de forma matemática que a primeira parte, o primeiro momento que teve lugar dentro da história acabou acontecendo. A data das 70 semanas, ela vai fechar perfeitamente ano 27, o batismo de Cristo Jesus, início do seu ministério público. Ano 31, sua morte na cruz. E você coloca mais 3 anos e meio. Você vai chegar até o momento da morte de Estevão, quando Estevão foi apedrejado. E com a morte de Estevão, então, por causa disso, o processo de perseguição eclode dentro de Jerusalém e o evangelho começa a ser levado agora para outros lugares. O evangelho vai ser espalhado para todo mundo. Então, nesse momento, termina o período de graça para Israel enquanto nação. Esse período das 70 semanas, portanto, vai se encerrar. É claro, aí você tem o desdobramento da profecia que a gente vai ver no dia de amanhã. Mas se você ver a primeira parte da profecia, ela vai bater perfeitamente com aquilo que a Bíblia vai mencionar. Você tem 70 semanas ou 490 anos, começando especificamente do ano 457, quando sai a ordem para poder reconstruir Jerusalém, e você vai até ao ano em que o Messias seria ungido, ano 27, posteriormente, morte de Jesus, o sacrifício seria cessado, ano 31, e posteriormente o apedrejamento de Estevão, e então o tempo de graça para Israel passa enquanto nação. Quando olhamos para esses detalhes da profecia, nós percebemos claramente que o Senhor Deus, ele não mente.
Ele não se engana. E ele mostrou de forma clara que o cumprimento foi matemático. Não é à toa que Flávio Josefo, historiador judeu, vai mencionar que por essa ocasião do ano 27, ano 31, mais de 200 indivíduos se levantaram no contexto nacional em Israel para se autodenominar o Messias. E tudo isso por causa da profecia das 70 semanas de Daniel, que se fechava naquele tempo. Então você tem Cristo Jesus e mais 199 outros falsos cristos. Por quê? Porque era o tempo do cumprimento da profecia. Com isso, a nossa fé se solidifica em Deus. Israel, é bem verdade que teve a oportunidade de poder se entregar ao Senhor e de se preparar para a chegada do Cristo. Entretanto, as expectativas que eles tinham não conseguiram se solidificar ou se acertar com aquilo que era a vontade do Senhor Deus. E então eles acabaram rejeitando o Messias quando ele chegou. Eu quero orar a Deus pedindo a Ele para que Ele nos ajude a podermos viver o assim diz o Senhor, para podermos estar firmemente alicerçados na palavra de Deus para não sermos enganados. Antes de podermos jogar pedras naqueles que fizeram parte da geração que recebeu Cristo Jesus da primeira vez, é importante que nós paremos para poder olhar para os nossos dias. Outras profecias estão para se cumprir. A vinda de Cristo Jesus pela segunda vez está prestes a chegar. E quantos serão apanhados de surpresa? O próprio Cristo mencionou. E aqueles dias serão como os dias anteriores ao dilúvio. Comiam, bebiam, casavam, andavam sem casamento, até que veio o dilúvio e os levou a todos. Será como nos dias de Ló, lá em Sodoma e Gomorra. A mesma situação. Nós temos que orar para não sermos apanhados de surpresa. Nenhum de nós vai poder dizer, Senhor, eu não sabia. Eu quero orar pedindo a Ele para que Ele nos dê essa sabedoria para podermos entender o que a sua palavra nos ensina e nos prepararmos para a segunda vinda de Cristo. Entretanto, antes de podermos orar por isso, eu quero te convidar para vir comigo para a nossa comunidade de oração, para podermos orar por alguns dos pedidos que nos foram enviados. A Rita Moreira, ela diz, orem por minha vida espiritual e por meu filho Josué. Estaremos orando. A Adriane Portela, meus queridos, sou adventista, mas peço oração por toda a minha família, para que Deus dê a eles a sabedoria e ao mesmo tempo o discernimento, para que juntos como família estejamos servindo todos ao Senhor. Está orando aqui pela família para que todos possam aceitar o Evangelho de Cristo. Vamos orar por isso sim. Adrian. Temos aqui também a Elisa. A Elisa, ela diz, por favor, orem por mim, estou doente. Existe uma grande possibilidade de ser malária. Estou muito fraca, mas acredito que o Senhor Deus tem planos para a minha vida. Vamos orar pela cura. Também temos aqui a Neide Silva. Ela diz, peço que continue orando pelos meus filhos para que voltem para os caminhos do Senhor. Nós vamos orar por esses pedidos. Senhor Deus, amado Pai, obrigado por tua palavra e pela certeza que temos de que através dela podemos saber o tempo certo no qual nos encontramos e o que o Senhor espera de nós nesse tempo e nessa geração. Ajuda-nos a viver com responsabilidade esses dias. Te pedimos também que o Senhor ouça esses pedidos que aqui foram mencionados, bem como todos os demais que vieram e que foram colocados no nosso chat. Acreditamos no teu poder e ao mesmo tempo na tua vontade de nos abençoar. Pois em nome de Jesus que oramos. Amém. Eu estudo a lição. E você?